A Origem é um filme de ficção científica que possui em sua narrativa uma complexidade intrigante para a maioria do seu público, gerando cada vez mais um interesse no longa. Escrito e dirigido por Christopher Nolan, o roteiro gira em torno do protagonista, Don Cobb, que é um ladrão com habilidade e capacidade de penetrar nos sonhos das pessoas para roubar seus maiores segredos ou então implantar ideias no subconsciente humano. Dos diversos e variados fatores interessantes desse filme, acredito ser um importante primeiro destaque a criatividade de roteiro feita por Nolan. Empregando diversos conceitos a respeito de memória, sonhos, inconsciente, realidade e subjetividade, Nolan faz uma complexa, porém entendível história. Os sonhos aqui são apresentados como um fruto do nosso subconsciente, que projeta as pessoas que conhecemos, os lugares os quais passamos e muito mais. Na história, a equipe é capaz de atravessar camadas do sonho, tendo sonhos dentro de sonhos. Esses saltos de camadas se tornam cada vez mais imprevisíveis e perigosos, e Nolan mostra como os aspectos da vida real podem ser usados para influenciar esse mundo dos sonhos criados por seus pensadores. Um ótimo exemplo disso são as músicas usadas para a comunicação entre a equipe em diferentes camadas dos sonhos, que funcionam como uma espécie de diálogo. De maneira geral, o roteiro se mostra habilidoso em explorar esses temas mais complexos, envolvendo o tema dos sonhos, o poder da imaginação e a natureza da realidade, sempre dialogando com o conflito interno vivenciado pelo protagonista. Nolan usa diversas técnicas para uma maior imersão do público na história. Uma coisa que nos chamou bastante atenção foi a forma como se é usado tanto os efeitos práticos como os visuais. Em algumas cenas é inevitável o uso de CGI e computação gráfica, porém as cenas de luta do hotel foram completamente práticas, montadas do zero, dando uma imersão e sentido de realidade muito maiores. A ação do filme é bem chamativa, por ser uma ação simples em questões de movimentos corporais, porém extremamente bem feita e dialogada com a montagem do filme, que é dinâmica e estruturada. Nolan trabalha muito bem com todas as diferentes áreas de criação do filme, e a direção de arte é uma delas. Os cenários muito bem trabalhados brincam de maneiras diferentes com a nossa percepção do que é real ou não. A equipe de design liderada por Guy Hendricks e Luke Freeborn criou um mundo de sonhos altamente estilizado e visualmente fascinante, com um nível de detalhamento e complexidade que ajudou a dar vida ao enredo complexo e intrincado do filme. A equipe de design utilizou uma mistura de técnicas de construção de sets e efeitos especiais em conjunto com efeitos visuais gerados por computador para criar um mundo onírico do filme. Uma pesquisa mais a fundo mostra a diversidade de locações usadas nesse longa e como essas locações foram bem utilizadas em prol de uma imagem mais detalhada e muito mais bonita. Detalhes escondidos é o que não falta nesse filme também, o que é algo de grande complexidade, principalmente para aquele espectador um pouco mais distraído. Nolan é o tipo de diretor que se preocupa com cada objeto que apareça em quadro e que cada coisa tenha algum objetivo para estar de fato aparecendo, ou que pelo menos passe alguma mensagem. Esse conceito de passar uma mensagem é algo extremamente subjetivo à ideia de alguma pessoa. O filósofo francês Maurice Merleau-Ponty fala que toda percepção ocupa uma certa espessura de duração, prolonga o passado no presente, o que dialoga muito bem com o objetivo que Nolan passa nesse filme, com todo o nível de detalhamento e complexidade da história que o longa apresenta. A compreensão dos fatos apresentados vem com um tempo cada vez mais extenso de duração do filme. A nossa percepção da realidade do filme é contínua, longa e duradoura, pois muitas vezes só entendemos algo tempos depois de ter acontecido. Além disso, Ponte também fala que percepção não é atividade isolada da mente, mas sim uma forma de envolvimento com o mundo que nos cerca. E acho que isso faz sentido com relação ao filme e toda a conexão que a audiência terá com a história e com os personagens. A frase "perceber é subtrair da imagem o que não nos interessa" sempre há menos na nossa percepção. Estamos tão repletos de imagens que já não vemos as imagens que chegam do exterior por si mesmas. Bresson dialoga com o filme no sentido de que Nolan trabalha muito bem com a subjetividade em relação à percepção que nós temos sobre as coisas. No filme, existem diversas maneiras de se interpretar uma cena ou um acontecimento impactante. E isso não significa que todas essas maneiras estão erradas. Muito pelo contrário, existem diversas metáforas e formas subjetivas de se passar uma mensagem. E saber subtrair da imagem aquilo que realmente importa para a história é algo essencial para a compreensão. A cena final do filme trabalha muito bem com essa subjetividade e diferentes noções de entendimento e percepção da realidade. Na cena em questão,
Cobb, ao finalmente chegar em casa para reencontrar seus filhos, talvez por força do instinto, utiliza-se de seu totem para confirmar se está ou não num sonho. A cena em si é muito bem feita e escrita, com a ajuda da trilha sonora espetacular, que causa uma sensação de fechamento de um ciclo. A cena é emocionante no sentido de conclusão dessa jornada do nosso herói. Mas indo um pouquinho mais a fundo no sentido mais subjetivo da coisa, percebemos o quão rapidamente o protagonista deixa de se importar com o objeto e vai de encontro aos filhos. O filme então acaba antes mesmo de sabermos se aquilo era de fato um sonho ou não. Com seus filhos em seu braço, Cobb está em sua própria realidade subjetiva. Ele não se importa mais com nada, e isso pode mostrar que talvez todos os níveis de realidade sejam igualmente válidos para nós. Num mundo onde ideologias conquistam nações e dominam diferentes povos, as narrativas, ideias ou até mesmo conceitos são extremamente poderosos e importantes. Esse filme mostra que as pessoas são vulneráveis a essas ideias e que, dependendo do impacto delas, elas podem acabar não sabendo discernir o que é real ou não.